Como eu disse na abertura do programa, a entrevista de hoje é para lá de importante, para lá de interessante. A gente está com o Evandro Gussi, que é presidente e CEO da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia Única. É uma entidade dedicada a fornecer energia limpa, renovável e natural, sob a forma de açúcar, biocombustíveis, bioeletricidade e também biomassa. Mas antes de assumir a direção da Única, ele foi eleito deputado federal pelo Estado de São Paulo, com mandato de 2015 a 2019. Lá no Congresso Nacional, atuou como líder de seu partido, de 2016 a 2017, e também corregedor da Câmara dos Deputados, entre 2017 e 2019. Gussi foi autor da Lei Renova Bio, a referência para ampliar a utilização de biocombustíveis aqui no Brasil e que contribuiu bastante para que o país atinja suas metas de redução de gases de efeito estufa e também para o cumprimento dos compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris. E ele é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Teoria do Estado pela Universidade de São Paulo. Em 2021, concluiu o Programa de Educação Executiva Internacional, o AMP, Advanced Management Program, pelo IS Business School. Gussi também foi professor da Universidade do Estado de São Paulo pela Unesp nas áreas de Direito Constitucional, Administrativo e Ambiental. Vocês já perceberam que a gente está aqui muito à vontade para conversar sobre o setor sucroalcooleiro, para falar sobre meio ambiente e muitas outras coisas mais que a gente tem, assim, muito na nossa região. O setor sucroalcooleiro, ele tem uma participação muito importante na nossa economia, não só aqui na nossa região, mas também no Centro-Sul, onde é a região mais importante para este setor. E é para ele que a gente fala bom dia. Evandro, bom dia. Estou errado no que eu disse sobre a importância do Centro-Sul? Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores da CBN e da região de Rio Preto, uma região que me agrada muito pessoalmente, muitas vezes estive aí, lugar super pujante, você não está errado. Quer seja sob o aspecto regional, há uma presença forte do setor sucroenergético aí, e com muitas entregas importantes para a sociedade, para a economia, tanto local quanto global, e ao mesmo tempo também uma participação cada vez maior da bioenergia, como a gente tem chamado, nesse processo de transição energética e descarbonização. Ok. Agora, para que o nosso ouvinte tenha uma noção, quais são as cidades que mais produzem etanol? E também, são muitas as usinas aqui no estado de São Paulo, Leandro? Olha, o estado de São Paulo tem 50% aproximadamente da produção sucroenergética nacional. Então nós temos mais de 100 usinas produzindo açúcar, etanol, bioeletricidade, várias formas de bioenergia, porque a gente também agora tem o biometano, que é feito a partir da vinhaça, da torta de filtro e da palha da cana. A gente diz assim, não há resíduos numa usina, né? Todos os processos são de economia circular, então aproveita-se tudo o que se extrai ali de uma maneira muito sustentável do solo, com toda a parte de proteção ambiental, as reservas legais, as áreas de proteção permanente, todo um trabalho que foi feito também na retomada, na recuperação de nascentes no estado de São Paulo e na região aí de Rio Preto, também um trabalho fantástico nesse sentido. O Brasil, ao final, desenvolveu nas últimas décadas o sistema mais inteligente, mais eficaz de produção de energia a partir de ativos biológicos, que a gente chama de bioenergia, produzida com sustentabilidade, ou seja, sem desmatamento, sem competição com alimento e com altíssimo nível de preservação dos recursos naturais. Agora, a gente observa a evolução que o setor teve nas últimas, não vou nem dizer nas últimas décadas, mas na última década. Hoje, você disse com relação ao reaproveitamento, tudo se aproveita tudo da cana-de-açúcar. Então, do solo sai, do solo volta, é mais ou menos isso? Perfeito, Cláudio, é bem isso. Então, quando você vai moer a cana-de-açúcar, você vai fazer açúcar, etanol, a partir dos açúcares que você tem ali. De outro lado, aquela cana também tem água, essa água vai ser utilizada no processo
industrial e também no processo agrícola, ela volta em processos de irrigação. Os ativos orgânicos que nós temos ali na cana-de-açúcar, eles hoje estão passando cada vez mais por processos de biodigestão para fazer biogás. Esse biogás você purifica e ele se transforma em biometano. É igualzinho o gás natural, a mesma molécula quimicamente do gás natural, só que o nível de emissões de CO2, de carbono, é infinitamente menor em comparação com o gás natural. Para você ter uma ideia, o gás natural tem uma emissão na ordem de 78, 80 gramas de CO2 por megajoule de energia, enquanto o biometano feito nas usinas está na ordem de 4, 5, deve chegar no futuro próximo a zero ou até mesmo ser negativo. Ao lado disso, nós temos todo o processo mineral, tem minerais ali dentro da cana-de-açúcar e eles vão voltar para o solo como, no fundo, uma biofertilização, são biofertilizantes. Isso faz com que o setor tenha uma necessidade, uma demanda muito menor de fertilizantes sintéticos, uma vez que ele acaba produzindo o seu próprio adubo. Tudo volta para o campo e, de novo, com altíssimo nível de sustentabilidade. Agora, a gente sabe que nessa evolução, as usinas hoje, elas possuem um selo, certificados, né? Que estão fazendo tudo de acordo com o que vocês pregam e que vocês zelam. Como é esse selo que as usinas recebem, essa certificação, digamos assim? Nós temos algumas certificações. Uma certificação feita pelo RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis, que vai mostrar qual é o que a gente chama de intensidade de carbono de cada litro do etanol. O que significa intensidade de carbono? O etanol ele gera uma energia, né? Você põe ele no carro. Sim. E esse etanol vai fazer o carro se mover. Então isso é energia. Então para cada unidade de energia que a gente mede em megajoules, quanto que esse etanol está emitindo de carbono, que é hoje um grande tema no combate às mudanças climáticas, ao aquecimento global, por uma necessária transição energética. Então a gente tem uma certificação, a usina é auditada inteira, todas as etapas do processo produtivo. Primeiro você tem que provar que não fez desmatamento ilegal. Segundo, você tem que provar que não desmatou nada, ainda que legalmente, a partir de 2019. Terceiro, você tem ali todo um processo realmente de auditoria, quanto você usa de diesel, quanto você usa de fertilizante, defensivo agrícola, e ao final você vai saber quanto que naquela usina específica você tem de intensidade de carbono no etanol. Por que isso é tão importante? Porque países hoje como o Japão e outros lugares do mundo têm preferência pelo etanol brasileiro, porque esse etanol brasileiro é auditado. Ao lado disso, né, nós temos aí todo um processo, por exemplo, do selo Bom Sucro, é uma das certificações, em que você garante todo também um processo de zelo e cuidado com os colaboradores, né? Essa, para mim, esse foi um dos maiores feitos do setor sucroenergético no Brasil, um setor que começou com o trabalho manual, o corte da cana, e hoje nós temos um processo de colheita 100% mecanizado, né? As pessoas e colaboradores pilotando máquinas extremamente tecnológicas, extremamente confortáveis e seguras. Isso fez com que nós tivéssemos, Cláudio, e todos os que nos assistem e ouvem aqui, uma mudança nas nossas regiões. Por quê? Mais de 400 mil pessoas no setor foram requalificadas profissionalmente. Então ele era um cortador ou ela era uma cortadora de cana e ele passou a aprender a manejar uma máquina aí ultra tecnológica, com GPS, com uma série de sensores, uma série de computadores. Tem mais computador do que pneu na máquina. Sim. E o que isso faz? Faz com que esse homem, essa mulher, também passe a gerar uma nova perspectiva para os seus filhos. Sim. Vai querer que seus filhos estudem mais, vai querer que seus filhos se profissionalizem mais, porque entendeu na sua própria vida o quanto a qualificação profissional transforma a sua vida, não só no seu aspecto socioeconômico, mas também no seu aspecto intelectual, no seu aspecto de desenvolvimento integral, a gente poderia dizer. Então, esse acho que é um dos grandes marcos do setor, o maior programa de requalificação profissional da história aconteceu no setor sucroenergético, transformando também a vida das cidades. E você que anda, conhece, convive com todo mundo aí, sabe os grandes e belos efeitos que isso gerou
nas últimas décadas. Falando nisso, nessas últimas décadas, eu tenho 6 décadas de vida, eu pude acompanhar bastante essa cultura, a evolução dessa cultura. E o que a gente observa hoje na produção de etanol, podemos dizer que é uma excelência brasileira, essa inteligência nossa, isso pode deixar orgulhoso? Cláudio, eu vou te dar um exemplo. Eu estava em São Paulo há 2 semanas atrás, estava acontecendo aqui, em São Paulo 2 semanas atrás e há 3 semanas atrás no Rio de Janeiro. E você sabe que o Brasil está recebendo o encontro do G20, Sim. os encontros do G20. Uhum. É a reunião das 20 maiores economias do mundo. Ao lado disso tem 10 países convidados e várias organizações internacionais. Então são 45 delegações que estão aqui no Brasil. Começaram as reuniões há 2, 3 semanas atrás e elas vão até o final do ano, em novembro. Uhum. E uma coisa que nós fizemos, junto com a Toyota, com a Stellantis e com a Hyundai, nós estamos oferecendo veículos para essas delegações, veículos flex ou híbrido flex, abastecidos 100% com etanol. E quando você vê a reação de altas autoridades estrangeiras, quando eu estive conversando, por exemplo, com o ex-primeiro-ministro e hoje chanceler do Reino Unido, David Cameron, assim, impressionado com esse ativo que o Brasil tem, que é de uma alta produção de bioenergia na forma de etanol, e também tudo que isso gerou em termos de desenvolvimento da indústria automotiva. Nós temos um carro que é capaz de usar 100% de etanol. A gente, inclusive, está com uma campanha muito bacana, que é o Vai de Etanol, mostrando todos os benefícios. A gente percebeu que o brasileiro queria entender mais os benefícios do etanol para o motor, para o bolso dele. Uhum. Pra você ter uma ideia, Cláudio, tem 2 números que eu adoro, tá? Nos últimos 21 anos que a gente tem o veículo flex, o brasileiro economizou mais de 100 bilhões, com B de bola, 100 bilhões de reais, porque nós somos o único país do mundo em que o sujeito chega, ou a mulher chega, ao posto de combustível e ele pode fazer uma escolha. Você vai para países extremamente desenvolvidos em outras áreas, mas lá você tem um combustível só. Aqui não, aqui você pode fazer a escolha. E nessa escolha o brasileiro já economizou nesses 20 anos mais de 100 bilhões de reais. E além dessa economia, o brasileiro também evitou mais de 600 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Faz do Brasil um país único, o único país do mundo em que você pode descarbonizar, proteger o meio ambiente e economizar é no Brasil. Tanto que a gente tem mostrado, e quem está nos assistindo ou nos ouvindo, sobretudo no carro, tem muitos lugares, na região de Rio Preto é muito convidativo o preço do etanol em comparação com a Sim. gasolina. Tem muitos lugares que a pessoa abastecendo o carro por semana, enchendo o tanque do carro durante a semana com etanol em vez de gasolina, ainda sobra uma pizza para ele para comer no final de semana com a família. Comparativamente, sobra realmente uma pizza. Agora, a gente tem, já que o senhor falou aí de carros movidos a etanol, 100% etanol, e também os híbridos, né, etanol elétrico, nesse universo, nós estamos em uma larga vantagem, na minha opinião, pois eu acho que o melhor dos dois mundos hoje em matéria de preservação de meio ambiente, por outro lado, também com relação à mobilidade inteligente, o híbrido etanol elétrico, na minha opinião, é a alternativa mais inteligente. É isso mesmo ou eu estou equivocado? Ô Cláudio, inclusive eu vou roubar agora uma expressão sua, se você me permitir. Eu falo Pois muito não. de mobilidade sustentável, mas eu vou colocar agora esse inteligente, uma mobilidade sustentável e inteligente. Porque você definiu muito bem o que nós temos no processo de mobilidade. A gente tem que olhar 2 coisas. Por um lado, o veículo, que vai processar uma energia, pode ser energia do etanol, pode ser energia elétrica, ou qualquer tipo de energia. E de outro lado, assim, qual é a energia que eu estou usando? Qual que é a fonte de energia? A eletrificação tem um papel muito importante, em vários lugares do mundo ela vai Sim. ser uma contribuição muito relevante para a redução das emissões de CO2, mas ela tem um desafio. Qual é a fonte da energia elétrica? Em muitos países é gás natural, Carvão. carvão, né? Ou diesel, alguma coisa Uhum. do gênero. Então você não tem um veículo zero emissão. Você tem muitas vezes um veículo até com emissão maior do que um veículo a gasolina. Aqui o que nós temos?
Nós temos o etanol, que tem uma baixa intensidade de carbono, como eu já disse, ou seja, ele emite pouco para a energia que ele gera. Quando você combina isso com um pequeno motor elétrico e uma pequena bateria, porque também uma bateria muito grande, um motor elétrico maior, ele passa a ser mais caro, ele passa a depender de um longo tempo de recarregamento e a infraestrutura é muito cara para você ter isso. Você definiu bem, a gente tem o melhor dos dois mundos. E os veículos híbridos e flex que a gente tem visto rodar por aí são os veículos mais limpos do mundo. Bem melhor em termos de emissões do que um veículo elétrico, 100% elétrico europeu, por exemplo. Uhum. E veja que coisa interessante. As montadoras são globais, ou seja, são negócios globais. Então, a sede da Toyota está no Japão, a Alemanha está lá, por exemplo, com a Volkswagen, e assim vão todas. O que acontece ao final do dia? Essas montadoras querem fazer um processo de descarbonização, de diminuir as suas emissões. Em vários países do mundo, elas vão para o processo da eletrificação. No Brasil, elas identificaram que o etanol é o grande caminho, combinado com a eletrificação, para você ter uma redução efetiva, barata, rápida de transição energética. Tá? E o que isso também está gerando? Se você certamente acompanhou recentemente, quem está aqui nos assistindo, ouvindo, viu, matérias mostrando mais de 100 bilhões de investimentos da indústria automotiva no Brasil. Sim. Então teve anúncio de investimento de praticamente todas as montadoras. Sim. E você vai lá olhar, esses investimentos estão todos focados, todos é um exagero, mas 90% desses investimentos estão focados em veículos híbridos e flex. Veículos que vão poder usar 100% de etanol e também vai ter o benefício da eletrificação, porque ajuda na eficiência do veículo. Sem dúvida, essa é uma solução brilhante para o Brasil, que as montadoras já enxergaram e estão já implementando, mas uma coisa muito boa, Cláudio, com a qual a gente tem trabalhado sempre, é que essa não é uma solução só para o Brasil. Essa é uma solução para a América Latina, essa é uma solução para a África e essa é uma solução para a Ásia, pelo menos. Pelo menos o chamado Sul Global, onde a gente tem um desafio grande, porque são países socioeconomicamente mais vulneráveis, o Brasil está apresentando uma solução fantástica. E só para se ter uma noção, em setembro do ano passado foi lançada a Aliança Global de Biocombustíveis. O Brasil, Estados Unidos e a Índia capitanearam esse projeto, que tem mais 16 países. Então essa vai ser uma grande revolução global, porque a ideia é compartilhar essa história de sucesso que o etanol tem tido no Brasil com outros países que têm aí desafios muito grandes. O etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar. Muitas pessoas às vezes me perguntam na rua, em relação ao etanol de milho, ele é mais eficiente, energeticamente mais eficiente para quando usado como combustível? Etanol é etanol. O etanol de milho, o etanol de cana, o etanol de milho fabricado no Brasil, feito no Brasil, se revelou com uma grande equiparação em relação à cana-de-açúcar. Nós até, como indústria, levamos um susto anos atrás, porque a nossa referência de etanol de milho era do etanol de milho produzido nos Estados Unidos. Que é um grande produtor e produz praticamente, quase que exclusivamente do milho. Então a nossa referência era lá, era uma intensidade de carbono, nível de emissões bem maior do que o etanol de cana. Aí a gente leva um susto com o etanol de milho feito no Brasil. Por quê? Algumas características. A primeira delas é que o etanol de milho no Brasil, 100% dele vem da chamada segunda safra. Antigamente a gente dizia que era safrinha. Que de safrinha não tem nada. Porque agora não é mais safrinha, é uma super safra. Né? Então isso traz uma intensidade de carbono bem menor, porque você usa o fertilizante, uma série de processos você já usou para a soja. Quando a gente conta para um europeu ou para um americano, Cláudio, que o Brasil planta soja ali para outubro, novembro, colhe março, abril, e vem uma máquina colhendo a soja, e outra máquina 20 metros, 30 metros atrás plantando milho, eles têm dificuldade de entender como que um país pode ter 2 até 3 safras por ano. É porque aqui nós temos sol, temos calor e temos pluviometria, temos água, temos chuva, diferente desses outros países que vão ter janelas climáticas ali muito pequenas. Então, essa primeira característica, a segunda safra, faz com que o nosso etanol de milho seja
muito mais eficiente que o americano. O segundo ponto é que no etanol de milho, você também tem na indústria, toda indústria precisa de eletricidade e de vapor, de calor, para os seus Uhum, vários processos, fermentação, destilação e uhum, assim por diante. 100% da energia e do calor no Brasil é feita a partir de biomassa, que é uma energia renovável, uhum. com neutralidade de carbono. Enquanto lá nos Estados Unidos, a energia elétrica e o vapor das indústrias, da fábrica, Gás ela é natural. gerada gás natural ou grid americano, tem lugar que eles fazem até com carvão mineral, enfim. Então, isso traz grandes diferenças. E um último ponto sobre o etanol de milho, muito curioso, é que as pessoas pensam assim: o milho é alimento, então se eu estou usando milho para fazer etanol, vai faltar alimento. Não, o contrário. O milho, ele não é um milho, ele é quatro coisas. O milho é amido, ele é proteína, ele é fibra e ele é óleo. Para Uhum, fazer o etanol, você usa só o amido. Então, esse óleo, essa proteína, essa fibra, elas vão se converter em ração animal uhum. e ao fim do dia, carne que vai ser consumida pelas pessoas. Entendi. Quanto mais, portanto, etanol de milho eu tenho, a gente já viu isso na cana, né? Você vê aí toda a região, toda a parte de amendoim, soja, coisas que nós não tínhamos, né, na nossa região de Rio Preto antigamente. Depois que veio a indústria sucroenergética, na rotação de cultura da cana, você passou a ter soja, ter amendoim, ter o milho, ter o algodão, enfim, alguma coisa do gênero. E a Uhum. mesma coisa acontece lá no milho. Quanto mais etanol a gente produz, mais alimento a gente gera. Ou seja, é uma indústria assim que gera um grande orgulho nacional. Falando em orgulho nacional, toda essa experiência adquirida pelo produtor, pelo setor sucroenergético, na verdade, brasileiro, todo esse aprendizado, toda essa expertise, qual é a mensagem que o senhor manda para o mundo que quer conhecer, de fato, o que está sendo feito aqui no Brasil por esse setor, que tem uma participação extremamente importante na nossa economia? Olha, eu quero te responder essa pergunta tão inteligente, Cláudio, com um exemplo concreto. Há cerca de 5 anos atrás, nós começamos a trabalhar em cooperação com a Índia, um país que produzia já cana-de-açúcar, produzia açúcar, mas não produzia etanol, praticamente. Produzia muito pouco etanol, praticamente nem tinha mistura de etanol na gasolina, que é o primeiro passo que os países devem começar, como a gente começou lá, décadas atrás, e os indianos ficaram encantados com o que viram no Brasil e com o que nós fomos mostrar a eles. Tanto que tem uma, uma capa de uma matéria da imprensa indiana que diz assim: Índia quer construir um mini Brasil a Puxa, que partir do legal. etanol. Então, o que nós fomos compartilhando de experiência, de tecnologia, de conhecimento, fez com que os indianos, que 4 anos atrás não tinham nenhuma mistura de etanol praticamente na gasolina, hoje já tem uma mistura de 12%. Hoje já 12% da gasolina indiana já é substituída por etanol, e eles querem chegar a 20% até 2026. E esse caso de sucesso na Índia tem feito com que outros países também queiram entender como que o Brasil chega a isso, como que eles podem replicar. Então a Única tem um trabalho forte, já estivemos, além da Índia, na Tailândia, Paquistão, Indonésia, aqui em vários países da América Latina, devemos estar agora no Vietnã no próximo mês, na África do Sul no segundo semestre, justamente para mostrar a esses países essa experiência, compartilhar todo o arcabouço jurídico, político, econômico e tecnológico que permitiu o Brasil chegar onde chegou. Nós não queremos estar sozinhos nessa história, nós queremos contribuir para que seja construído um cinturão verde da bioenergia no mundo. Temos muita coisa para ensinar e também muita história para contar. Bom, eu queria agradecer a você, Evandro, por compartilhar com a gente todo esse conhecimento, toda essa experiência e dizer o seguinte: eu acho que a gente está no caminho certo, não tem mais volta, muito pelo contrário. Agora a gente vai mostrar ao mundo como é que se faz, né? Um setor sucroenergético tão importante, tão eficiente e tão inteligente. Muito obrigado, viu?
Obrigado a você, Cláudio, um prazer estar aqui com você. E você está numa região que tem feito diferença no mundo a partir da bioenergia. Parabéns. Muito obrigado. E olha, se você chegou até aqui nesse vídeo, olha, é muito importante que você faça aí o Triplo C, que é, Triplo C é o seguinte, curtir, compartilhar e comentar. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, siga aí, os endereços estão abaixo, e siga também a Única que tem muita informação no seu portal e vai tirar aí um monte de dúvidas e contar um pouquinho para você sobre a história, né, o que está sendo construído para o nosso futuro, um futuro onde é um ambiente muito mais limpo, mais sustentável, graças a essas tecnologias e todo esse trabalho feito, ó, de sol a sol, lá na roça, tá bom? Obrigado. Evandro, muito obrigado e até a próxima. Abraço, Cláudio. Um abraço.